Ok, então a gente vai dar início ao nosso ponto. No final da aula, o Luiz vai ter a oportunidade para recitar os dele, para a gente poder ganhar tempo. Tá Isso, certo? professor, obrigado. Você já está pronto ou ainda não, Luiz? Não estou pronto, não. Estou aqui no trânsito ainda. Beleza. Então, No final da aula eu recito. tranquilo. Vamos lá, o nosso texto de hoje é Provérbios, capítulo 3, do verso 13 até o verso de número 20. O texto, na verdade, ele vai deveria ir até o final do versículo do capítulo 3, até o verso 35, mas como é um texto muito longo, e a ideia é que vocês tenham tempo para participar, nós reduzimos aqui e vamos falar hoje somente até o versículo de número 20. Como é que está organizado? Você pode dar uma olhada no seu texto aí na sua Bíblia, para que você compreenda a organização do nosso texto. Se você folhear até o capítulo de número 8, a sua Bíblia, você vai perceber que o capítulo 8, ele fala sobre a excelência da sabedoria, e o capítulo 9, ele fala sobre o banquete da sabedoria. Então, o capítulo 3, ele já introduz esse tema de forma mais pontual, aí ele apresenta algumas características da sabedoria, e lá no capítulo 8, capítulo 9, ele vai retomar o tema, apresentando outras características e outras consequências. No capítulo 3, do versículo 13 ao 20, ele inicialmente apresenta um estado ou uma consequência daquele que adquire sabedoria. Depois ele vai apresentando alguns benefícios da sabedoria para o jovem, da sabedoria também, a utilidade da sabedoria para o Senhor na criação. E o objetivo dele, ao fazer isso, é despertar a atenção do jovem para os benefícios, para as características da sabedoria, para que ele se comprometa com a sabedoria. Só a nível de exegese ou de interpretação, não é o nosso foco aqui, mas a gente vai tentar aplicar um princípio de forma clara. Todas as vezes que a gente estiver lendo o livro de Provérbios, o entendimento dos assuntos que são trabalhados em Provérbios precisam ser entendidos dentro da literatura de sabedoria. Então, o texto aqui vai falar sobre sabedoria, sobre ganhar, sobre lucro. E aí nós precisaríamos, então, entender esse tema à luz de Eclesiastes, à luz de Jó, entendendo dentro, primeiramente, desse ambiente e depois, então, dentro de um panorama maior à luz do Novo Testamento. Então, hoje a gente vai ler um pouquinho, ou melhor, ler um capítulo de Jó, que é um poema sobre a sabedoria. No final, a gente vai concluir com esse poema do livro de Jó. Mas o texto então começa, você pode ficar à vontade em qualquer momento para fazer a sua pergunta e para que você esteja participando. O texto começa da seguinte forma: feliz é quem acha sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Então, nós temos aqui um paralelo sendo construído entre sabedoria e entendimento. E a ideia aqui é de achar ou alcançar. A pergunta que o versículo 14 responde, você pode observar no início, já ele começa aí apresentando uma justificativa. Por quê? Então, a pergunta aqui que está implícita é: por que é feliz aquele que acha sabedoria e aquele que alcança entendimento? E aí, então, ele responde mostrando o porquê. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. Salomão utiliza aqui uma expressão que ele faz uso também em Eclesiastes, que é a palavra lucro. Então, essa palavra lucro, ganho, benefício, dependendo da tradução, traduz muito bem o contexto histórico da época em que o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios foram escritos. Ou seja, o reinado de Salomão está passando por uma fase
onde Deus o abençoou de forma grandiosa, em que Salomão conseguiu expandir, conseguiu se desenvolver. E a ideia dessa palavra aqui vem do contexto de comércio, de compra, de troca. E Salomão fazia muito bem isso. Ele tinha relação com o Egito, com vários outros lugares, comprando cavalos, vendendo, negociando. Então, o contexto em que os jovens estão inseridos é nesse contexto de vida social ativa, de mercado, de comércio. Nós vamos observar em vários momentos Salomão usando palavras que expressam esse contexto de compra, de lucro, de balança, de negociação. E aí ele traz essa palavra para aplicar ao benefício, àquilo que de fato a sabedoria pode dar àquele que a encontra, àquele que a alcança. Então, uma questão-chave que vai ser desenvolvida aqui, e a gente vai ler o capítulo 28 no final de Jó, para tentar complementar o que está sendo desenvolvido, é como alguém pode encontrar, como alguém pode alcançar. Se a gente seguir o raciocínio do texto que vem sendo desenvolvido, a conclusão, seguindo o raciocínio, seria o seguinte: alguém pode achar e alcançar se comprometendo com os ensinamentos do Pai. Diferentemente, por exemplo, do livro de Jó, em que as pessoas estão procurando essa sabedoria como metal precioso e usando vários recursos, e elas não conseguem ter acesso a essa sabedoria, porque não se aproximam de Deus. Nesse contexto aqui, até o capítulo 3 de Provérbios, o cenário é diferente. Por quê? Porque a própria sabedoria está gritando, os pais estão apresentando a sabedoria. Então, esse caminho, que lá no livro de Jó parece ser mais distante e mais difícil de ser alcançado, os pais estão apresentando, estão introduzindo o filho para que o filho simplesmente se comprometa com esse caminho, com essa sabedoria. Então, respondendo à pergunta, por que é feliz aquele que acha sabedoria e aquele que alcança entendimento? A resposta que o texto nos dá é porque o lucro da sabedoria, que a sabedoria dá, é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. Observe a palavra aqui, prata e ouro mais fino, e a expressão melhor do que. O, o objetivo de Salomão aqui não é atribuir ou dizer que a prata e o ouro mais fino não têm valor. Ele não está aqui espiritualizando, dizendo que o homem não pode alcançar riquezas e que ele não deve acumular riquezas. Nós sabemos que a vida de Salomão foi uma vida bem-sucedida e que ele realmente acumulou riquezas. Então, ele não está tirando o valor da prata, nem muito menos o valor do ouro. Mas comparando, colocando o ouro, colocando a prata, colocando metais preciosos diante da sabedoria em uma balança, aí o peso, o valor da sabedoria é muito maior. Por que que a sabedoria possui um valor muito mais alto? De forma simples, nós poderíamos resumir isso aqui do versículo 1 até o versículo de número 2, ou melhor, do versículo 13 até o versículo de número 14, da seguinte forma: encontrar sabedoria é melhor do que o lucro da prata, porque o dinheiro pode colocar comida na mesa. Essa aqui eu retirei do comentário do Bruce Walker acerca de Provérbios. Ele traz um comentário breve falando da seguinte forma: encontrar sabedoria é melhor do que o lucro da prata, porque o dinheiro pode colocar comida na mesa, mas não a comunhão ao redor dela. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não um lar. E pode dar a uma mulher joias, mas não o amor que ela realmente quer. Então, essa é uma reflexão acerca do porquê que a sabedoria é melhor. De fato, Salomão, ele construiu várias casas,
ele recepcionou, e quando ele constituiu relacionamento com o Egito, ele preparou toda uma casa para as suas mulheres, para receber bem, para trazer todo o conforto. Então, o dinheiro ele pode fazer isso, ele pode construir, ele pode adquirir, mas ele não tem essa capacidade que a sabedoria tem de trazer um lar, de trazer paz, de trazer satisfação, de trazer realização para aquele que a possui. O versículo de número 15, ele diz o seguinte: a sabedoria é mais preciosa do que as joias, o que você possa desejar não se compara com ela. Então, ela é mais preciosa do que pérolas, e tudo o que pode desejar não é comparável a ela. Novamente, está respondendo aqui o ponto central. Feliz é o homem que acha sabedoria e o que adquire conhecimento. O seu estado de felicidade é em virtude não daquilo que ele alcançou como lucro por meio da prata ou do ouro, mas principalmente por ter alcançado a sabedoria. Nós sabemos que esse termo sabedoria é algo bem amplo. A gente vai perceber daqui a pouquinho, nós vamos ler um texto lá de 1 Reis, que a gente vai perceber como que esse conceito é amplo. Mas deixa eu trazer para vocês um ditado ou um provérbio do Talmud que diz o seguinte: falta-te sabedoria, o que adquiriste? Adquiriste sabedoria, o que te falta? Então, esse provérbio resume muito bem a importância da sabedoria para o povo judeu. Então, comparando a sabedoria com qualquer aquisição, com qualquer metal precioso, com qualquer elemento da natureza, o valor da sabedoria ultrapassa em muito a qualquer bem, a qualquer conquista na face da terra. Então, a conversa que Salomão está tendo aqui com um jovem, eu acho que é uma conversa muito pertinente, muito necessária para os nossos dias. Por quê? Porque ele está trazendo para a sua geração, para os jovens, um entendimento que é contrário a tudo aquilo que estava sendo construído. Por quê? Porque realmente a ideia de que o ouro, a prata, de que você precisa construir algo consistente e que você precisa lutar por algo de valor para que você alcance essa felicidade, isso, assim como nos nossos dias, era predominante. Mas Salomão, ele traz aqui, ou melhor, o pai está diante do filho, tentando despertar o interesse, a motivação do filho, para que ele possa olhar para a sabedoria de uma forma diferente, para que ele possa analisar a sabedoria de uma forma diferente. Então, o que ele está fazendo nesse momento? Assim como nos momentos anteriores, ele está tentando incentivar, encorajar, motivar esse jovem para que ele se comprometa com as palavras que ele já ensinou, com os discursos e palavras que ele já entregou ao filho. Então, ao mostrar os benefícios da sabedoria, o objetivo dele é conduzir o filho a um comprometimento diante daquilo que tem sido tratado. Eu convido você para ler, quem encontrar, por favor, pode ler, o texto de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 ao 13. Esse é um texto que ilustra bem aquilo que vem sendo desenvolvido nesse capítulo de Provérbios e que nos mostra a abrangência da sabedoria, nos mostra as consequências da sabedoria diante do Senhor. Então, quem encontrou, por favor, pode ler. Diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres e que eu te dê.
Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhes esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que não me pediste, eu te dou. Assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Ok, o versículo 16 já apresenta aquela situação quando ele vai julgar a causa das duas mulheres. Então, já mostrando aí de forma simples o resultado dessa ação de Deus em conceder, em atender a oração de Salomão. Então, como é que a sabedoria ela é apresentada aqui? Eu queria pensar um pouquinho, queria ouvir a participação de vocês também. Qual é a nossa tendência quando falamos sobre sabedoria? Colocar isso dentro da nossa caixinha mental religiosa. Então, nós temos essa caixinha religiosa e a caixinha secular. Quando um assunto é teológico, é bíblico, nós acionamos a caixa teológica, religiosa e aplicamos isso na vida religiosa. Quando o assunto é secular, a gente deixa a questão religiosa e passa a aplicar isso na questão secular. Mas o que é que nos chama a atenção aqui no caso de Salomão e em outros temas que são tratados na palavra do Senhor? Qual é o ambiente em que Salomão está inserido? Ele está inserido dentro de um ambiente, eu vou usar aqui a expressão religioso e secular, só para fazer aqui, sabendo que são termos limitados, mas mesmo assim, só para a gente fazer aqui uma diferença. Ele está em que ambiente? Ele está dentro de um ambiente eclesiástico ou ele está fora, dentro de um ambiente social? Vitor, Professor, me escutando? estou ouvindo. O entendimento que a gente tem é que Salomão estava dentro de um ambiente, digamos, secular, entre aspas. Ele tinha a questão do governo, etc e tal, e essa sabedoria que ele recebe se aplica para esse contexto, como ele como legislador da nação. Exatamente. Então, esse é o ponto básico, fica bastante claro isso. Essa sabedoria que está sendo concedida, ela não está sendo concedida para Salomão pregar, para Salomão dar estudo bíblico, para trabalhar com crianças, para trabalhar com mulheres, para trabalhar com homens. Então, é uma sabedoria diferente da sabedoria que Tiago está falando, é um contexto diferente. Nesse caso aqui, especialmente, é um contexto diferente. Aqui é um contexto de vida ativa de sociedade, é um contexto de administração, é um contexto de
de conduzir, de realizar uma tarefa, um cargo que lhe foi confiado. Então, aqui nós temos uma compreensão de sabedoria, que o texto vai falar aqui sobre coração compreensivo, no verso 9, e ele vai falar para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Eu acho que aqui nós precisamos cultivar esse entendimento que o texto apresenta, e nós precisamos também reforçar isso nas nossas casas, nas nossas igrejas, com os nossos jovens e adolescentes, e não só com os jovens e adolescentes, mas com todos aqueles que já são maduros na fé. Recentemente, na nossa classe de EBD, uma irmã já madura, já de muitos anos na igreja, que tem uma vida na sociedade ativa, ela disse isso, ela disse: pastor, a nossa vida religiosa é 5% somente. Ou seja, a gente participa da igreja domingo pela manhã e domingo à noite, mas o resto da nossa vida é secular. Ou seja, há esse entendimento de que a sabedoria é um assunto religioso, bíblico, e que vai servir para alguma atividade relacionada à igreja. Mas nós temos essa dificuldade. Só um exemplo simples: o que fazer se um profissional está tendo dificuldade em uma determinada área para executar, para desenvolver, para planejar? O que fazer se um profissional não está conseguindo exercer de forma eficaz a sua responsabilidade? Qual a orientação que deveria ser repassada para esse profissional? Nesse caso aqui, a orientação é bem clara. Claro que outras medidas poderiam ser tomadas, mas a medida básica e essencial seria esse profissional se voltar para Deus em sentido de oração, de dependência, e dizer: Senhor, o Senhor me colocou nessa determinada função, o Senhor me confiou esse trabalho, essa atividade, e eu quero que o Senhor me dê um coração sábio para que eu tenha compreensão daquilo que eu estou fazendo, para que eu consiga discernir as várias facetas e implicações daquilo que eu estou fazendo, para que eu consiga executar essa obra de maneira a alcançar um bom êxito. Então, essa atitude é uma atitude básica. A nossa dependência, ela geralmente é contrária, ela é oposta. O profissional, só um outro exemplo muito simples, dificilmente o estudante que está fazendo ensino médio ou faculdade, dificilmente ele consegue fazer essa conexão. Então, por exemplo, quando ele está enfrentando dificuldades, não está entendendo o assunto, está tendo dificuldade com determinada matéria, o caminho que o texto nos orienta ele precisaria orar ao Senhor pedindo sabedoria, discernimento, compreensão, para que ele conseguisse, então, compreender e ser bem-sucedido naquela determinada área do conhecimento. Isso faz com que a nossa mente venha conectar todas as áreas do conhecimento e trazer todas essas áreas para a área que é essencial, que é a sabedoria que vem do alto. No Antigo Testamento, essa ideia ou essa compreensão é muito clara, é muito objetiva. A construção, por exemplo, do tabernáculo, a gente percebe pessoas vindo de vários lugares, de várias nações, e Deus derramando o espírito de sabedoria, fazendo com que, ao construir, ao projetar, ao pintar, ao fazer todas as atividades que são atividades nos nossos dias práticas, que a pessoa não está necessariamente dentro de um ambiente religioso, mas que ela precisa, de igual forma, da ação de Deus sobre a sua vida para executar aquilo que lhe foi confiado. Então, essa compreensão de que a sabedoria divina, ela não é uma questão necessariamente ou somente para o ambiente eclesiástico, isso precisa estar no nosso coração, primeiramente, mas isso precisa também ser ensinado para as nossas
igrejas para os nossos irmãos. Como é que você tem vivenciado isso na sua própria vida? Você tem conseguido compreender ou despertar, entender essa dependência da sabedoria fora do seu ministério? Eu não vou perguntar acerca do ministério, porque eu sei que todos aqui compreendem muito bem que a sabedoria é necessária para o nosso ministério. Mas você tem conectado isso de forma simples com a vida lá fora, com atividades práticas, com aquilo que você exerce lá fora na sua vida de estudante, de profissional? Quem gostaria de participar? Professor, Professor, Luiz Lima aqui. Por favor, Luiz. Tem um salmo, o Salmo 37, versículo 5, eu gosto muito dele, e ele se tornou para mim como que um diapasão, né? um gabarito para a minha vida. E diante do que o senhor está falando aí, eu, na verdade, aprendi, né? O Espírito de Deus me ensinou essa questão de você depender em Deus para tudo, né? Não somente no ministério, na escola. Obviamente que a gente muitas vezes esquece disso. O salmo lá é o 37, versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, diante do que o senhor está colocando aí, eu quero colocar que eu procuro fazer isso, né? Volto a dizer, obviamente que eu não consigo fazer com perfeição, mas em tudo, na família, na criação da minha filha, na igreja, nas relações, eu sempre, no trabalho, no estudo, né? Eu entendo a soberania de Deus, entendo o amor de Deus, entendo que em tudo também eu necessito de Deus, né? Para tudo, para tudo, para tudo. É isso. Legal. Obrigado, Luiz. Maria, você ia falando? oi, professor, bom dia. Bom dia. Essa sabedoria, né, que a gente está falando, é uma sabedoria para todos os âmbitos da vida, né? E o senhor tocou em um ponto muito importante, que às vezes a gente foca muito no aspecto do ministério, da igreja, né, no que a gente está vivendo. E aí, quando chega lá fora, nas decisões da vida que não envolvem esse ambiente eclesiástico, a gente tem dificuldade em saber como lidar. No trabalho, né, por exemplo, ali com os colegas, como é que eu vou lidar com determinadas situações, até com o meu próprio chefe, na comunidade onde eu vivo com os meus vizinhos, eu preciso de sabedoria, né, para lidar com isso. E a gente precisa exercitar mais isso, né, ter esse contexto em mente, dessa sabedoria que fala em Provérbios, para a gente ser bem-sucedido e saber como lidar. Exatamente. Perfeito. Mais alguém? Oi, bom dia, pastor Aldo. Bom dia. Cláudia. Pode falar, Cláudia. Bom, estamos tratando aí sobre sabedoria, né? E como é que a gente lidar no dia a dia, que é o nosso grande desafio. E eu vou dar o exemplo da minha pouca experiência, né? Recentemente, por exemplo, a gente trabalha, né, no mercado, né? A gente tem uma loja e diante desse cenário todo que a gente está vivendo, né? E as coisas ficam tão justas, ao ponto de você querer fechar, né, o estabelecimento. Aí vem a família, junta tudo isso, né? E, humanamente falando, desistir, né? A minha natureza vai dizer que eu não vou dar conta, eu vou desistir, né? E se tratando da sabedoria do Senhor, o que Deus vai me interrogar? E eu fiquei refletindo, aonde está o meu coração, né? Eu passei a entender que o que Deus quer me ensinar com isso? O que é que eu devo mudar na minha vida? Aonde é que estão as grandes falhas? Aonde é que estão os grandes espaços que eu tenho deixado, né? Às vezes a gente se envolve tanto no trabalho, ou então tanto nos problemas, que a gente esquece, né? Nós, na vida ministerial, no envolvimento da igreja, a gente faz
digamos que tudo melhor. Mas quando a gente se depara, de fato, com um problema gigante, e ele se transforma numa bola de neve, e a gente não sabe como resolver. Eu entendo que a Bíblia nos ensina que nós devemos nos apegar a Deus, porque Ele é fiel em tudo e em todo tempo, né? Então, nesses momentos, deu para mim refletir mais um pouco e também, às vezes você é muito calada, né? Você esquece de compartilhar, né, situações, né? Para que o irmão ore, para que o aconselhado, né, ele precisa desabafar, né, porque às vezes ele não tem forças, né, e às vezes a gente é um pouco egoísta e orgulhoso, eu tô falando de mim, e a gente fica muito, muito fechado, né, e a gente acaba pecando sobre isso, né, que a gente precisa compartilhar os nossos problemas, claro que saber com quem, né, compartilhar os nossos problemas, mas eu aprendi nesses últimos dias que não importa a minha necessidade, importa é que Deus, ele é fiel em tudo e pode fazer diferente conforme a sua vontade. Isso, legal. Então, o capítulo 28 de Jó, que a gente vai ler no final, traz um aspecto diferente da sabedoria, porque nós estamos falando aqui na sabedoria nesse sentido que você colocou, de administração, de negócios, de compra. E lá no capítulo 28, o contexto já é de sofrimento. Mas ainda assim, nós percebemos a forma como Jó estava lidando com toda aquela situação. Alguém levantou a mão aqui? Só verificar aqui quem é. É o Joel. Joel? Eu. Isso. Aproveitar aqui quando eu tenho um tempinho ainda. Mas deixa eu dar um pouquinho da minha experiência aqui em Barra do Corda, né? Eu sou aqui de Barra do Corda, né? E eu me lembro que na primeira eleição do nosso reitor, eu estava de férias aqui, ele me ligou, me convidando para assumir a direção do campus aqui. Eu conversei com minha esposa e foi uma coisa que a gente orou. Juntei minha família, inclusive eu disse para o reitor, não, preciso conversar com minha família. E nós conversamos e a gente orou, né? A respeito exatamente desse convite. E houve, então, aquele entendimento. Disse, não, as minhas filhas disseram, não, pai, é bom para o senhor ir, por exemplo, porque se o senhor foi convidado é porque ele tem uma confiança em você. Mas nós entregamos isso para o Senhor. Isso. Nós não conhecíamos, embora a gente passasse férias aqui, sinceramente, eu não conhecia o campus aqui em Barra do Corda, porque eu vinha passar férias, né? E quando a gente chegou aqui, que viu o campus, realmente estava muito, muito, assim, acabado, né? Mas sempre orando, né? Eu sempre chego na minha sala aqui, eu oro. Eu consegui formar uma equipe onde nós temos pessoas crentes. Me reúno com esses irmãos que são crentes, não é isso? Digo para eles que nós aqui temos que ser sal e luz, não é? Porque nós somos uma equipe de mais ou menos 20 pessoas, né? E veja bem, nós temos 8 pessoas só que são evangélicas, né? Então, vez por outra, eu estou chamando eles para mostrar exatamente a nossa responsabilidade. Nós começamos aqui, Aldo, só para ter ideia, nós recebemos esse campus aqui com um curso presencial, não é isso? E tinha 2 à distância. Hoje nós temos 3 cursos presenciais com mais um já na iminência, né? O projeto pedagógico já está em São Luís, e nós temos 8 cursos à distância. Ou seja, em suma, nós estamos aí com 10, 11 cursos, né? Para o ano a gente vai sair, mas a gente sai assim, feliz, né? Feliz, com aquela bem-aventurança, né? De que realmente a gente cumpriu aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? Nós recebemos isso como se fosse uma tarefa que o Senhor deu para nós, né? Eu e a minha família, e graças a Deus está indo bem. Amém. Exatamente isso. Eu acho que esse é o ponto
a gente conseguir pensar nesse assunto, indo muito mais além do que simplesmente o exercício do nosso próprio ministério, né? Ok, vamos então prosseguir. Versículo de número 16, o texto diz o seguinte: em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, todas as suas veredas são paz. A sabedoria do livro de Provérbios, ela tem um paralelo, tem muita semelhança à sabedoria egípcia. Então, o contexto da sabedoria egípcia está muito presente em vários provérbios que são aqui usados por Salomão. A gente percebe muitos conceitos, muitos elementos da sabedoria egípcia, e aqui nesse caso, no versículo 16, Salomão personifica a sabedoria como se fosse uma mulher. Ele já apresentou essa personagem logo no início do capítulo 1, mas aqui é como se ela estivesse segurando em uma mão direita vida longa, e na sua mão esquerda ela estivesse segurando riquezas e honra. Há uma deusa no Egito chamada de Maat, que é a deusa que é a autora, ou que concede vida, mas também que governa com justiça e com retidão. De um lado, na mão direita, ela tem a vida, na outra, ela tem um cetro de justiça. Salomão personifica essa sabedoria, a semelhança dessa deusa, que é uma mulher, mas que traz na sua mão direita a vida e na sua mão esquerda aqui riquezas e honra. Então, a ideia de mão direita e mão direita é daquilo que tem mais valor, um peso maior, e aquilo que está na mão esquerda não é inferior, mas tem um peso menor. Então, por isso, a relação aqui entre vida longa, ou seja, sem dúvida nenhuma, a sabedoria ela pode proporcionar vida longa e uma vida bem-sucedida. Então, aqui nós vamos ter esse equilíbrio que o texto apresenta, porque lá nos versículos anteriores, no versículo 14, versículo 15, parece que ele está apresentando a sabedoria e rejeitando as riquezas. Mas aqui ele já mostra uma outra área. Ele está mostrando que as riquezas e a honra precisam ser uma consequência da sabedoria. Ou seja, riquezas e honra não podem ser o objetivo de vida de alguém, mas precisam ser as consequências do comprometimento da sabedoria. E esse é um ponto que constantemente a gente precisa relembrar o nosso coração. A gente precisa constantemente alertar os nossos adolescentes e jovens, os adultos de forma geral, de que o objetivo da nossa vida não pode ser alcançar ou acumular riquezas. O objetivo da nossa vida no ministério, ao realizar algumas atividades ou conseguir algumas graduações, não pode ser a honra, mas isso vem de forma natural e precisa ser uma consequência do nosso comprometimento com a sabedoria, ou seja, ela concede vida longa e também concede riquezas a todos aqueles que se comprometem com ela. O verso 17, ele complementa dizendo que os seus caminhos, ele vai fazer aqui um paralelo com veredas, os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Então, isso aqui retoma para o estado de felicidade que ele apresentou no versículo 13. Então, esse homem que é feliz é aquele que tem vida longa, esse homem que é feliz é aquele que encontra riquezas, esse homem que é feliz é aquele que encontra honra, esse homem que é feliz é aquele que tem uma vida tranquila, agradável, aquele que desfruta de paz, segundo também o verso de número 17. E aí ele prossegue dizendo que ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Então, novamente, ele traz a expressão aqui, felizes.
falando agora, associando esse estado com uma espécie de uma árvore de vida. É bem semelhante aqui à argumentação e à linguagem da linguagem que nós temos lá no livro de Gênesis, onde havia uma árvore que produzia, cuja consequência daqueles que se alimentassem seria realmente vida, mas havia também uma árvore que traria morte e maldição. Ele traz aqui que a sabedoria é essa árvore que traz vida para todos aqueles que a alcançam e, consequentemente, traz também felicidade. O verso de número 19 e 20, ele vai mudar o foco. Então, só para que você compreenda aqui até o versículo de número 18, você pode olhar aí na sua Bíblia, ele traz uma declaração no versículo 13, dizendo que o homem é feliz, focando no estado do homem, e aí depois ele vai apresentar várias justificativas, falando acerca do valor da sabedoria, ou seja, mostrando por que esse homem é feliz e focando nos benefícios da sabedoria para o jovem. E aí ele vai mostrando primeiramente o valor da sabedoria, versículo 14 e 15, e depois os benefícios dessa sabedoria no verso 16 e 17 e 18. Verso 19 e 20, agora ele fala sobre a sabedoria dentro de uma perspectiva divina e dos benefícios que a sabedoria trouxe para o Senhor. Então, o Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra e com inteligência estabeleceu os céus. Agora ele vai mostrar como que o Senhor se beneficiou, como que a sabedoria foi útil para o Senhor na criação. E aí ele vai falar sobre, vai usar as palavras aqui, lançou, estabeleceu, falando sobre o início de tudo, sobre o momento em que o Senhor planejou e decidiu executar todo o seu projeto de criação. Naquele momento, ele fez uso da sabedoria e uso da inteligência. Então, perceba aqui que ele já introduz isso vai ficar mais claro no capítulo 8, mas ele já está introduzindo a sabedoria como algo que veio antes da criação. Então, a sabedoria estava com Deus nesse processo da criação. Nós não podemos, com base nisso, aplicar de forma direta esse ponto, já conectando isso com Cristo. Então, a ideia de pregação de Cristo a partir de Provérbios, a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a essa questão da sabedoria, para não dizer que a sabedoria é o próprio Cristo aqui no livro de Provérbios. A gente vai perceber que há toda uma evolução. Nesse caso aqui, a sabedoria está juntamente com Deus na criação, mas nós vamos perceber que essa sabedoria ela é criada. E aí nós teríamos uma certa dificuldade para dizer de forma direta que essa sabedoria em Provérbios é o próprio Cristo. Na verdade, Provérbios ele não está muito preocupado com esse cumprimento em Cristo nesse sentido. Ele está apresentando a sabedoria dentro de um aspecto, ele constrói todo um personagem, personifica essa sabedoria e ele vai construindo essa personagem ao longo do livro. Mas o importante aqui para a gente é entender isso. Há uma atividade que está sendo realizada por Deus na criação e essa atividade ela está sendo ela representa ou ela consegue traduzir o que nós chamamos daquilo que é de sabedoria. Então, perceba aqui de forma simples o comentário do texto dizendo o seguinte: sabedoria humana que envolve sobriedade, bom senso, discrição, planejamento cuidadoso, trabalho árduo, paciência e todas as outras virtudes ensinadas em Provérbios, encontram sua base dentro do amplo escopo da sabedoria do Senhor. Perceba aqui as palavras e a abrangência dessa sabedoria. Nós temos aqui sobriedade, bom senso, discrição, planejamento, trabalho árduo, paciência e várias outras virtudes
Tudo isso expressa e tem como base, como início, a obra do próprio Deus na criação. Aquilo que Deus estabeleceu e a forma como ele estabeleceu a criação, isso foi direcionado pela sabedoria. Abra comigo a sua Bíblia, eu queria, de forma rápida, pontuar uma questão com vocês aqui em Tiago, só para que a gente consiga refletir. Eu sei que esse é um assunto que nem sempre a igreja consegue compreender com muita facilidade. A questão é o seguinte: de onde é que vem a sabedoria de alguém que não conhece a Cristo, mas que tem entendimento, tem essas características que nós acabamos de mencionar? Ela tem trabalho árduo, ela tem discernimento, ela sabe planejar, ela sabe organizar. Isso vem de onde? Isso vem dos altos ou vem da terra? Veja, abra comigo no capítulo 3º de Tiago, a partir do versículo 13, ele diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vós coração de inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta é a sabedoria que desce do alto, antes a terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Qual é a reflexão que eu gostaria de pensar com vocês de forma breve? De que forma você responderia a seguinte pergunta? Você está falando sobre sabedoria, e aí vem um irmão dizendo o seguinte: pastor, essa sabedoria que é vista, ou essas características da sabedoria que nós podemos visualizar na criação, eu sempre tive, ou eu desenvolvi essa mesma sabedoria antes de conhecer a Cristo como Senhor. Eu posso chamar isso de sabedoria ou não? Ou é sabedoria, ela é dada somente àquele que é salvo? Porque qual é o ponto que está sendo levantado? Eu consigo administrar bem, eu consigo negociar bem, eu consigo trabalhar bem, eu consigo gerir o meu negócio, eu consigo realmente administrar com facilidade e consigo prosperar. De onde é que vem essa sabedoria? E aí é que eu vou usar a nomenclatura de Tiago para complicar a vida de vocês. Essa sabedoria, ela vem do alto ou essa sabedoria é terrena? Débora, você está sem áudio. Do alto. Do alto. Por que do alto? Porque a sabedoria terrena ela é falha. Certo. Só para desenvolver aqui, a gente chegar onde eu quero chegar. É a sabedoria que é do alto, ela é dada a alguém, mesmo que ele não seja convertido? Eu creio que a graça comum de Deus permite isso. Que pessoas não convertidas, que não têm o temor do Senhor, venham desenvolver um bom trabalho, venham desenvolver a criatividade, ser pessoas respeitosas, né? Então, é graça comum de Deus. Ok. Nesse caso, agora, falando de forma específica sobre a sabedoria que Provérbios está falando, ela é dada a alguém, ela pode ser dada a alguém que não tem um relacionamento com Deus? Não, porque a sabedoria de Provérbios o princípio é o temor do Senhor, né? Ok. Perfeito. Então, como é que a gente consegue administrar essa questão que é um pouco delicada? Porque, veja bem,
Vamos pensar no que você está colocando, Débora. A pessoa tem essas características. E aí, depois da conversão, ela continua com as mesmas características. Mas a gente poderia dizer, então, que antes essa sabedoria ela não era uma sabedoria plena e agora é uma sabedoria plena? Qual que seria a diferença? Porque se antes ela tem a sabedoria que é fruto da graça comum e depois ela tem uma outra sabedoria, é isso? Não sei, na verdade, porque nós somos nova criatura, né? Quando nós somos resgatados pelo Senhor, é nova criatura. E eu acho que as motivações do coração também são diferentes. Quando você tem uma sabedoria do mundo, né? Comparada à sabedoria divina. E que a gente realmente deve levar cativo todo esse conhecimento a Cristo. Então, eu creio que o Senhor, ele transforma mesmo o coração da pessoa para ter uma motivação diferente para exercer essa sabedoria, né? Isso. Então, pronto, você chegou no ponto que eu queria tratar. Você colocou aqui de forma correta. Primeiro, a sabedoria que é dada ao homem, independentemente se ele é convertido ou não, é fruto da graça comum. Então, essa habilidade, discernimento, tudo isso vem do alto, vem de Deus. A grande diferença, o que o Tiago está colocando aqui também, é a questão da motivação. Em cosmovisão, isso é tratado como estrutura e direção. Então, o que seria estrutura? A estrutura ela foi criada por Deus, a estrutura é tudo aquilo que foi criado por Deus. A inteligência, a questão emocional, tudo aquilo que envolve discernimento, toda essa base que ela já vem no ser humano, que o ser humano consegue desenvolver, tudo isso foi criado por Deus. Então, isso é dado pelo Senhor, essa faculdade mental, esse entendimento, tudo é dado pelo Senhor. Agora, a questão da direção, aquele que não tem Cristo, essa direção pode ser uma direção demoníaca, terrena, por causa da motivação do seu coração. Mas aí o Evangelho vem trazendo justamente essa perspectiva ou essa mudança de direção. E aí toda essa estrutura que foi dada pelo Senhor, ela tem agora, ou ela é potencializada, ela é direcionada pela ação do Espírito Santo para um foco, para um alvo, para uma direção completamente diferente. Então, esse é o ponto que o Tiago está colocando. Ele está levando ou levantando questionamento para que a igreja consiga se perguntar qual é realmente o foco, qual é a motivação, qual é o direcionamento do coração, para que eles possam questionar se essa sabedoria ela vem do alto ou se ela é terrena. Mas perfeito, é algo bem delicado que a igreja tem dificuldade para conseguir articular essas ideias, mas a gente precisa realmente colocar cada coisa no seu devido lugar e, quando tratar esses assuntos, tratar dentro dessa perspectiva. Mais alguém? Vamos concluir. Se você tiver alguma participação, fique à vontade. O versículo de número 20, para a gente poder concluir e fazer a leitura de Jó, capítulo 28, o verso 20 diz o seguinte: pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Então, ele está falando ainda dentro do contexto da criação. Para a gente concluir, vamos fazer a leitura do livro de Jó, capítulo 28. Alguma pergunta sobre o nosso texto? A gente vai passar agora para Jó, capítulo 28. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta ou participação, você pode falar nesse momento. Perguntas? Vamos, então, fazer a leitura de Jó 28. E aí a gente vai fazer uma leitura participativa. São 28 versículos. Nós temos aí, hoje, assistindo 37 alunos. O ideal é que cada aluno faça a leitura de um versículo.
tá bom? Então, vamos tentar ser dinâmicos, rápidos, sem muita educação, aquela coisa de ficar você, depois você tem a oportunidade, faça logo a leitura para que a gente consiga ganhar tempo. O que eu queria que você pudesse pensar enquanto a gente vai fazer a leitura é qual é o ambiente em que esse texto está inserido. Então, nós temos aqui no livro de Tiago, capítulo 1, um ambiente de tensão, de sofrimento, de necessidade de decisão. Temos no capítulo 3 esse contexto que nós acabamos de apresentar, de Tiago. Aqui no livro de Jó, capítulo 28, nós temos um contexto de sofrimento. E aí, diante desse contexto de sofrimento, nós temos um poema falando sobre sabedoria. De forma muito simples, a gente consegue perceber que essa sabedoria ela não é útil somente para o aspecto que Provérbios está falando, administração, comércio, desenvolvimento, mas ela também é necessária para tomar decisões, como o Tiago apresenta, para poder lidar com o próximo, como ele apresenta, e também ela é necessária em meio ao sofrimento. O que fazer, como encontrar consolo, como se relacionar bem com Deus em meio ao sofrimento, a sabedoria é uma peça-chave nisso tudo. Então, vamos fazer a leitura? Eu vou começar aqui com o primeiro versículo e aí vocês podem fazer a leitura dos demais. Na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro é tirado da terra e a pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem a entrada para Minas, longe da habitação conhecidos dos transeuntes, e, assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são lugar da safira, e tem pó de ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar, nem o olho do falcão pode ver. Nunca pisaram feras monstruosas, nem o leãozinho passou por ela. De homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Corta canais das pedras e os seus olhos descobrem todas as coisas preciosas. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde estará o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra do vivente. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia. Ela vale mais que o ouro puríssimo. Onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando Deus regalou o peso do vento e fixou a medida das águas, fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, e estabeleceu-a e também a esquadrinhou.
É isto que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afasta-se do mal, afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Ok, então esse aqui é um bom texto para você, primeiramente, ler e aplicar no seu coração, em meio ao sofrimento, qual é a relação entre sabedoria e sofrimento, e um bom texto também para você pregar na igreja, mostrando qual é essa relação, por que nós precisamos de sabedoria em meio ao sofrimento. É um texto belíssimo para a gente ler e reler, para trazer à memória essa verdade, de que a sabedoria ela está no Senhor, ela está escondida no Senhor. Aquele que encontra a sabedoria, encontra o Senhor. Aquele que encontra o Senhor, recebe dele sabedoria. Então, esse é o aspecto que o texto está mencionando, e isso dentro de um ambiente de sofrimento. Para a gente poder concluir, eu vou compartilhar aqui de forma breve algumas implicações teológicas que o texto nos apresenta. Então, são 4 verdades básicas. A primeira, a sabedoria é o caminho mais certo para a prosperidade legítima e duradoura. Então, logo no início, nós vimos isso no versículo 14, 15, parece que ele está falando contra as riquezas, ou contra o ouro, contra a prata, ou que ele não entende ou não encontra valor nessas questões. Mas não é esse o foco, na verdade é o contrário. Ele quer só que o pai quer que o jovem entenda que colocando em ordem vem primeiro sabedoria, e como consequência da sabedoria, a prosperidade e a riqueza. Então, Provérbios não é a favor de pobreza, no sentido pobreza como consequência da falta de responsabilidade, da falta de trabalho, da falta de disciplina. A literatura de sabedoria parte de um princípio geral de que quando alguém trabalha, essa pessoa vai prosperar. Quando alguém é diligente, essa pessoa vai ser bem-sucedida naquilo que faz. Nós não estamos entrando aqui e não estamos discutindo situações como, por exemplo, a Vláudia falou agora há pouco, que tem acontecido, que acontece, de pessoas que estão trabalhando, que são disciplinadas, que conduzem com muita força, vontade, disciplina determinado trabalho, mas que, pelo contexto que nós estamos vivendo, acabam falindo, tendo que fechar as portas. O Provérbios não está tratando desse assunto, né? Então, ele fala de forma geral de que realmente a sabedoria, o entendimento é o caminho mais certo para a prosperidade legítima e duradoura. E aí, após estabelecer esse princípio, ele estabelece a segunda verdade, de que a sabedoria é melhor do que a riqueza material. Uma outra verdade que ele estabelece é que a sabedoria é o caminho para uma vida longa e pacífica. Então, aqueles que alcançam sabedoria, consequentemente, vivem mais e vivem bem. E ele vai usar lá a palavra paz como uma consequência, um estado daquele que alcançou a sabedoria. E o próximo e último, viver de acordo com os princípios da sabedoria, minimiza os obstáculos e ameaças à vida. Então, é certo que até aqueles que vivem e que alcançam sabedoria, eles naturalmente irão enfrentar inúmeras dificuldades. Mas a sabedoria, o caminho da sabedoria, já serve aí para poupar, para evitar os jovens, para que ele não encontre, para que ele não passe por alguns obstáculos ou algumas ameaças. Esse é o objetivo do pai, é que o filho se comprometa, é que o filho realmente ele seja próspero e ele faça de forma legítima, porque já no capítulo 1 ficou claro que ele pode ser próspero de forma ilegítima, não legítima. O objetivo do pai é que o filho consiga olhar para as suas riquezas, mas consiga valorizar, depositar o seu coração na sabedoria e não na riqueza.
O objetivo do pai é que o filho possa olhar para a sabedoria como algo que somente nela ele terá vida longa e pacífica. Ou seja, ele precisa entender que as riquezas não têm essa capacidade de trazer paz ao coração, nem muito menos de livrar o homem de tantas situações que podem interromper a sua vida. E aí, por fim, o objetivo é que o filho consiga visualizar na sabedoria que a sabedoria é um caminho que vai poupá-lo, que vai livrá-lo de muitas situações que ele vai enfrentar ao longo da sua caminhada cristã. Perguntas, participações, dúvidas? Provérbios é um manual para a nossa própria vida, para os jovens, adolescentes, para os adultos, e é um manual também que deve ser ensinado e compartilhado com a igreja. Então, eu gostaria de encorajá-los. Eu sei que vocês estão estagiando, envolvidos com alguma igreja. Eu sei que alguns já estão na liderança, trabalhando ativamente, mas eu gostaria de incentivá-los e encorajá-los a estudar o livro de Provérbios e a discipular alguém ou criar uma classe na semana, na IBD, com objetivo, com foco de ensinar o livro de Provérbios. Você vai perceber quanto que é edificante trazer Provérbios para uma realidade de pessoas que estão engajadas aí na sociedade, que têm os seus desafios pela frente e que precisam dessa orientação para serem bem-sucedidas aí em toda essa caminhada. Então, seria aí uma boa sugestão para você estar se preparando, estudando, pesquisando, conhecendo um pouco mais sobre Provérbios e, quem sabe, se preparando para ensinar ou individualmente, por meio do discipulado, ou, quem sabe, por meio de uma determinada classe na IBD, ou em pequenos grupos também. Que Deus abençoe. Só reforçando, a nossa atividade vence hoje o prazo dos 5 primeiros versículos. Nós planejamos o módulo para ser um módulo bem prático, bem simples. Eu sei que vocês têm outras demandas, outros módulos que são bem mais exigentes, mas não faça aquilo que foi proposto pelo módulo, tá bom? É algo simples, pouco exigente, mas reprova. Então, se o aluno não apresentar o mínimo, infelizmente, ele vai ficar reprovado, porque nós não teremos outra forma de avaliação, só para que vocês possam lembrar o que foi colocado no nosso planejamento. Professor. Só um minuto, eu já passo para você, Carlinhos. Só para que vocês possam lembrar, quem não conseguir recitar os versículos dentro do prazo, você vai ter a possibilidade de fazer a recuperação no último encontro. E a recuperação vai ser recitar os 10 versículos no último encontro, tá bom? Então, você não tem muita alternativa. Ou você segue um cronograma, que vai ficar bem mais fácil para você, ou você vai correr o risco de, no final, ter uma dificuldade e não alcançar a nota necessária para a sua aprovação do módulo.